Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou madrugada, e vamos continuar a nossa aula sobre função. Desculpem pela demora, eu tô gripado, então vou ter uma certa dificuldade para explicar aqui para vocês, tá? Se vocês não entenderem as partes que eu for explicar, vocês podem voltar ao vídeo, pode deixar nos comentários. Se for possível, eu vou deixar a divisão do vídeo na descrição, ok? Vamos lá. Função. A primeira parte que nós vamos abordar aqui é pares ordenados. O que são pares ordenados? De forma simples e conceitual, é todo o valor de entrada junto com o valor de saída. Como assim? Vou pegar essa lei de formação de função aqui, que seria f de x, fx, né, é igual a 2x menos 1 é igual a y. O que seria o par ordenado? Seria o valor de entrada, que eu escolhi o x, e o valor de saída, que é o y. Pronto, isso é par ordenado. Para nós aprofundarmos um pouco mais, eu fiz essa pequena tabela aqui para mostrar para vocês. O x, nós aqui pode substituir por qualquer um desses valores aqui. E temos a lei da formação de função. Ok? Agora, como que nós vamos montar aqui? Todo valor de x na equação aqui, nós vamos substituir por um desses valores. O 1, o 2 ou o 3, ok? Substituindo por 1, 2 vezes 1 menos 1 vai ser o quê? 1. Opa, nós temos o valor de saída, que vai ser o quê? 1. Ótimo. O valor de entrada foi 1 e o valor de saída 1. Próximo. Substituindo o x por 2. 2 vezes 2 menos 1 vai ser 3. Ótimo, nós já temos um valor de saída em relação ao valor de entrada. Nós botou 2, saiu 3. Ótimo. 3 substituindo por 3, o x por 3, né? 2 vezes 3 menos 1, 5. Porque 2 vezes 3 é 6, menos 1, 5. Então o valor de saída é 5. Em relação ao valor de entrada, que foi 3. Em relação a tudo isso, os pares ordenados seria basicamente esses valores aqui em relação a esses, desconsiderando tudo isso. Ou seja, seria nessa maneira. Como que nós devemos montar? É sempre pelo primeiro valor, que é o de entrada, e o valor de saída. O valor de entrada sempre vai ser o valor x, o primeiro número. E o segundo número vai ser em relação ao y, ok? Por exemplo, eu vou escolher esse daqui, ó, o 2, que foi o valor de entrada. E o valor de saída foi o quê? O 3. Então, nós devemos construir desta maneira aqui, ok? Agora, como que nós podemos usar esses pares ordenados? É simples, nós vamos usar ele no plano cartesiano. Como que nós vamos estruturar ele? No teu plano cartesiano aqui, vocês já sabem como que ele é, eu expliquei no vídeo anterior. E como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos esses pares ordenados e colocar no plano cartesiano e descobrir qual é a localização deles. Vamos pegar esse primeiro par ordenado. O primeiro valor é o x, ou seja, todo número que tiver aqui em primeiro vai ser referente ao x. Então vamos lá. O valor aqui que foi o número 1. Então vamos vir aqui no eixo x, que é esse eixo aqui, tá? Todo o eixo de linha horizontal vai ser referente ao eixo x, ok? Então, como nós marcamos ali no par ordenado o número 1, então nós vamos aqui selecionar ele, só para marcar. O valor dele em relação à função, que agora vai ser o valor y, foi o quê? 1. Ou seja, nós vamos vir aqui no eixo y e caçar o número 1. 1 o quê? Positivo. Então é esse daqui. Pronto. Sabendo desses dois pontos, nós podemos traçar uma linha, descobrindo que o ponto de localização deles é esse daqui. Entenderam? Mais ou menos como funciona? Vamos pegar outro exemplo aqui. O próximo par ordenado é o primeiro valor, que vai ser o 2 em relação ao x, ou seja, nós vamos aqui procurar o número 2, que está aqui. E qual é o valor que está a relação dele? Que vai ser o y, é o número 3. Então nós vamos vir aqui e procurar o número 3 do eixo y, que é esse daqui. Logo, o encontro deles será mais ou menos aqui. Entenderam mais ou menos? Bora para o próximo número. O 3, que vai ser no valor do x, ou seja, vamos já marcar o 3 aqui. E qual vai ser a relação dele aqui
com y, vai ser o que? O valor 5. Então, que é o valor de saída, né? Então vamos caçar aqui no eixo y, que é o da vertical, o número 5. Ou seja, o 5 tá aqui, né? Então, a relação deles aqui vai ser mais ou menos aqui. Pronto. Basicamente é assim que nós utilizamos o, os pares ordenados no plano cartesiano. Ok? Agora, pessoal, vou explicar aqui para vocês os dados à função. Dado à função, perdão. Isso daqui já é de suma importância vocês entenderem e prestarem muito assunto. Eu vou tentar explicar aqui de forma mais simples possível e que fique claro, ok? O que é dado à função? Ela basicamente vai servir de orientação de como vamos interpretar uma questão para resolvê-la. Ou seja, como que vamos entender isso? Peguei um exemplo que é esse daqui. Dado a função f a em b, o que ela representa? A função, a fórmula dela, o primeiro conjunto em relação ao segundo conjunto. Toda vez que viemos esse tipo de enunciado, né? E vemos o primeiro conjunto, que é o A, por exemplo, aqui, e tiver uma seta apontando para outro conjunto, sempre representará esse primeiro conjunto, vai ser o domínio. Ou seja, o A é o domínio. Todo conjunto que estiver recebendo a seta de outro conjunto será o contradomínio, que nesse caso é o B. Porque o B está recebendo a seta de quem? Do A. É a mesma ideia do diagrama. O domínio sempre estará todos os elementos do domínio estará relacionado a algum elemento do contradomínio. Entenderam? É basicamente essa ideia aqui para nós entendermos. Por que ela é importante? É para nós determinarmos qual que vai ser o domínio e o contradomínio. Ok? Agora, para conseguirmos entendermos esse tipo de questão toda vez que aparecer em uma atividade ou em uma prova, nós precisamos determinar quais são os valores do elemento do conjunto A e os elementos do conjunto B, que é o que eu coloquei aqui do lado. Como A é o contradomínio, perdão, o domínio, os valores dos elementos do A serão o 0, o 1 e o 2. O contradomínio será o 0, o menos 2, o 3 e o menos 4. Tá um pouco desorganizado, mas foi eu tive que arrumar agora, tá? Perdão, desculpe. Agora, devemos observar um seguinte parâmetro. Sabendo qual é o valor do conjunto A em relação ao B, que é o contradomínio, nós temos que descobrir qual vai ser a relação entre esses dois. E para descobrirmos, nós precisamos da lei da formação da função, que é aquela simples e clássica formato, que é isso daqui. Toda vez que a questão apresentar algo semelhante a isso, f de x é igual, nós conseguimos determinar como que nós devemos trabalhar o domínio para descobrirmos quais são os elementos imagem do contradomínio. Como assim? Aqui eu peguei um exemplo que é f de x é igual a 2x menos 4. Todo x, ele sempre vai ser referente ao domínio. E o contradomínio, ou imagem, será referente ao y, né? Que vai ser o resultado dessa equação. Como que nós vamos resolver? Nós vamos replicar ela e criar os parênteses. Na primeira parte, o que devemos fazer é substituir o x por um dos elementos do domínio, porque o x sempre vai ser referente ao domínio. Vamos vir aqui do domínio, que é o A, e vamos escolher um desses três elementos. Vamos escolher o 0, por exemplo. Nós vamos vir aqui e substituir o x por 0. Logo, todo o resto da equação que tiver x, nós vamos substituir por 0. Ou seja, 2 vezes 0 menos 4. E aí vamos resolver esse tipo de equação. Como que ela vai ser? 2 vezes 0, 0. Menos 4,
vai ser menos 4, que vai ser o valor de y. Entenderam mais ou menos essa ideia do processo? Sabendo disso, nós já podemos fazer um alinhamento com o diagrama. Como assim? Nós podemos vir aqui e vindo criar os diagramas em relação a isso. Por exemplo, aqui é o domínio A e o conjunto A e o conjunto B. O zero ele vai estar ligado a qual elemento dado a função? Vai ser basicamente o menos 4. Porque na equação aqui deu o que? Menos 4. O próximo, vamos fazer aqui bem rapidinho, substituindo o x por um desses elementos. Nesse caso, escolhi o 1. Como que vai ser? 2 vezes substituindo o x por 1, menos 4, será 2 vezes 1, 2. 2 menos 4, menos 2. Logo, o valor 1 vai estar relacionado com o valor 2. Menos 2, né? Ou seja, vai estar relacionado a esse número. Entendeu? Agora, o 2. Como que nós vamos fazer? Vamos substituir. F de substituindo x por 2 vai ser 2 vezes, em vez de x, vai ser 2, porque nós substituímos, menos 4. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Logo, o 2 vai ter uma relação com o 0. Pronto. Basicamente, essa é a ideia desse tipo de formação. Ou seja, toda vez que viemos numa questão ou prova algo semelhante, o que nós precisamos entender? Descobrir quais são os elementos do domínio, os elementos do contradomínio e a lei da formação, lei de formação da função. Porque aí nós conseguimos resolver a equação. Aí voltando ao tópico anterior, que é como que nós podemos botar isso daqui no plano cartesiano. Como e alguns minutos atrás eu falei que pares ordenados são todos os elementos da entrada junto com os elementos da saída. O que vamos fazer? Vou pegar essa equação já resolvida. Qual foi o valor de entrada? Nós substituímos o x por qual? O zero. Logo, o par ordenado vai ser 0, que vai ser no eixo x, ou seja, todo o valor de entrada vai ser referente ao x, e o valor de saída, que deu o quê? Menos 4. Logo, o y vai ser o quê? Menos 4. Pronto, esse daqui é o par ordenado. Vamos chamar de 1 aqui. O próximo, vamos pegar essa equação aqui. Vai ficar um pouco embaralhado, mas não tem jeito. Qual foi o valor de entrada? O número 1. Logo, vamos colocar o número 1. Qual foi o valor de saída depois da equação? Menos 2. Pronto. Temos mais um par ordenado. Vamos para a última aqui. Como que ele vai ser? Qual foi o valor de entrada? Foi o 2. Qual foi o valor de saída? O 0. Logo, o 2 e o 0. Pronto, nós temos os pares ordenados. E como que vamos utilizar eles no plano cartesiano? Dessa seguinte maneira. Vamos lá. O primeiro par ordenado que nós criamos lá foi qual? O primeiro valor de entrada foi o quê? O 0. Então vamos vir aqui no eixo x, que é o horizontal, e vamos marcar o 0, só para sabermos onde ele está. Agora, o próximo valor em relação ao 0, que vai ser o valor de saída, foi o menos 4. Logo, nós devemos vir aqui no eixo y e procurar o número menos 4. Logo, menos 4 está aqui. Marcamos. Pronto. Já marcamos o primeiro ponto, que vai ser a relação ali. O próximo par ordenado que criamos é o 1 em relação ao eixo x. Ou seja, o primeiro valor foi 1. Então vamos marcar aqui só para saber qual que vai ser a orientação dele.
E o valor em relação ao valor de saída, em relação a 1, dada a função, vai ser o menos 2. Ok, o que nós já podemos fazer aqui? Nós podemos fazer tipo meio que uma ligação entre esses pontos. Ou seja, basicamente isso. A coordenada entre eles vai ser isso. Porque o primeiro valor vai ser sempre referente ao x e o segundo valor ao y. Agora, por que eu não marquei esse 4 de forma coerente? A resposta é porque o menos 4 já está no eixo. Ou seja, a linha de localização dele já é na própria linha, o menos 4. Ou seja, é como se eu fizesse uma conexão na mesma forma que eu fiz com esse daqui. Entenderam? Ele já está no eixo 0, então não faz muito sentido eu ir pro menos 1 ou 1, porque já determinei que ele é menos 0. O 0, perdão. Agora, o próximo par ordenado do valor x é o 2. Logo, vamos vir aqui no 2, marcar ele. E o valor de saída é o 0. Se é 0 em relação ao y, basicamente, se o 0 está aqui, logo a linha vai ser o quê? Aqui. Pronto. Os pontos entre eles aqui vai ser esses aqui. Não é obrigado você a criar uma linha, uma reta, ligando os pontos. Se vocês quererem fazer, façam, mas sempre numa recomendação superior de algum professor, ok? Agora, o próximo caso que eu vou mostrar aqui, dado a função, vai ser esse daqui. Função f na qual a pertence aos reais, a nos reais. Agora, é importante nós entendermos essa ideia aqui. Aplicando a mesma ideia da formação de função, ou seja, f de x é igual a 2x menos 4, que vai ser a mesma fórmula desse caso aqui, por exemplo. Até vou repetir ele aqui. Pronto. O que vamos fazer aqui? Primeiro é observar como que a sentença está sendo construída. Todos os elementos de A, ou seja, caso apareça um conjunto, que nesse caso o domínio é o A, se ele aparece como uma letra representando um certo tipo de conjunto, devemos determinar que tipo de elementos que ele tem. Nesse caso, o A, que é o domínio, terá o 0, menos 1 e o 2, aplicando aquele mesmo caso anterior, por exemplo. Agora, ele está indicando para qual? Pertence aos reais. Ou seja, qualquer valor que tiver no A vai pertencer a algum elemento dos conjuntos reais. Agora é importante nós entendermos aqui. É válido determinar que tipos de elementos vai estar no conjunto real? A resposta não. Pode ser qualquer valor, desde que esteja nos conjuntos reais. Ou seja, os conjuntos reais eles têm quais tipos de grau numérico, vamos dizer assim. Os naturais, ou seja, do 0, 1, 2, 3 ao infinito. Os inteiros, o 0, menos 1, menos 2 aos infinitos negativo. Os racionais, que são todos aqueles que você pode fracionar. E os irracionais, na qual você não pode colocar em formato de fração. Ou você não consegue determinar qual vai ser o valor completo dele, como o número de π, ou raiz quadrada de 2. Entenderam mais ou menos essa ideia, esse conceito básico? Ou seja, quando eu determino o fato aqui que vai ser reais, pode ser qualquer valor, eu não preciso determinar. Logo, eu não preciso dizer que os reais vai ter tais valores, tal, e... Entenderam? Ou seja, nós não precisamos determinar os reais. Logo, só precisamos do que? Da lei da formação, que aí vamos descobrir qual que vai ser a imagem dentro dos reais. Logo, nós vamos fazer aquele mesmo processo. X é igual a zero, pam, e vamos resolver toda essa equação, trocando e substituindo. Como eu já fiz aqui nessa etapa, nós não vai precisar fazer tudo de novo. Logo, no diagrama a representação vai ser o quê? Esse formato. Entenderam? Basicamente essa é a ideia. Toda vez que vemos os reais, não precisamos determinar. Só precisamos determinar conjunto que pode ter números específicos. Ok? Agora, pessoal, esse tipo de questão já é bem mais interessante e até divertida de brincar. Como que ela funciona?
A primeira coisa que devemos observar e nos prestarmos atenção é que ele afirma os reais está dentro dos reais. Os reais são basicamente todos os números infinitos que compõem os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Nesse caso, nós não precisamos determinar quais são os elementos do conjunto real. Não faz sentido. O que esse tipo de questão pede é para nós determinar qual vai ser o desenho do gráfico que vou apresentar aqui para vocês. Mas antes, como que nós vamos ter que resolver essa questão? A primeira coisa é que vocês podem escolher qualquer valor para fazer a substituição. Aplicando essa lei de função da mesma que dos exemplos anteriores que eu peguei, nós vamos usar ela como exemplo. Como nós devemos resolver? Primeiro, escolher pelo menos 3 valores para nós podermos descobrir. O que eu recomendo aqui para vocês tentarem resolver é escolher pelo menos 3 tipos de números. O que eu recomendaria seria o seguinte: um número negativo, mais qualquer número aleatório, mais um número natural. Não precisa ser dessa ordem, mas por que eu escolheria esse tipo de ordem? Para termos uma noção de como que a orientação vai funcionar. Vamos lá. Como que nós podemos fazer? Nós vamos pegar o dado da função, que nesse caso vai ser esse formato aqui, como nós já vimos anteriormente. E o que vamos fazer? Substituir o x por qualquer valor que você deseja. Vou escolher aqui, por exemplo, o menos 2, nesse caso. Logo, como que nós vamos resolver? 2 vezes todo número negativo que estiver multiplicando deve ser colocado em parêntese. Ok? Como vamos resolver? Positivo com negativo vai ser negativo. Logo, 2 vezes 2 vai ser o quê? 4. Como nesse caso vai ser negativo, vai ser menos 4. Menos 4 menos 4 vai ser o quê? Menos 8. Interessante, olha. Ótimo. Próximo número. Pode só escolher qualquer um. Vou escolher o 0 para termos uma base de orientação. Como que nós podemos resolver? 2 vezes 0 vai ser 0 basicamente. Menos 4 vai ser o quê? Menos 4. Pronto. Só mais um número só para complementar. Vou escolher, por exemplo, o 3. Aqui vocês podem escolher qualquer valor. Eu estou só trazendo um exemplo aqui, tá? Vamos lá. 2 vezes 3 vai ser 6. Menos 4 vai ser 2, né? Tá certo? Tá certo. Pronto. Tenho isso daqui. Agora, o que eu devo fazer com esses valores? Simples. É criarmos os pares ordenados. Ou seja, quais são os valores de entrada? O menos 2, o 0 e o 3. Quais são os valores de saída em relação a eles? O menos 8, menos 4 e o 2. Logo, o que vamos fazer é o seguinte. Virmos aqui no plano cartesiano. E o que vamos fazer? Quais são os valores do eixo X? Vamos lá. O primeiro par vai ser o quê? O menos 2. Qual vai ser o valor de saída referente a esse menos 2? Vai ser o quê? O menos 8. Que vai ser do eixo Y. Como eu não tenho a sequência aqui, vamos supor que o menos 8 está mais ou menos aqui. Logo, o que nós devemos fazer é traçar um tipo de reta. Ou seja, a localização vai ser mais ou menos aproximadamente aqui. Ótimo. Agora bora para o próximo par ordenado aleatório que eu escolhi. Agora vamos lá. O próximo valor vai ser o quê? O 0. Então vai ser trabalhado no eixo aqui, né? Referente ao eixo Y vai ser o quê? O menos 4. Então vamos marcar aqui. Opa, já temos uma localização aqui, uma ideia. Agora, para finalizar, vamos pegar mais um par ordenado.
O próximo dele, que eu escolhi aleatoriamente, foi o 3. Logo vamos vir aqui. E qual vai ser o valor desse menos 3, do 3, perdão, em relação ao y? É o 2. Ou seja, o 2 está aqui. Então vai ser isso daqui. Pronto. Agora pense bem. Os reais estão dentro dos reais. Logo, são todos os valores infinitos. Faz muito mais sentido eu agora traçar uma reta. Tá um pouco torta aqui, mas ela é uma reta reta mesmo. Por quê? Toda vez que eu traço uma reta, é como se eu estivesse marcando vários infinitos pontos. Então faz muito sentido eu marcar isso daqui. Os reais está dentro dos reais. Entenderam?